E entrou no ar. Bom, então vamos retomar o nosso tópico contratos administrativos. Só relembrando que a aula passada a gente pegou a questão teórica e trabalhou os artigos 55 e 58 para entender a diferença das cláusulas necessárias para as cláusulas exorbitantes. E vimos o 56 trabalhando a questão das garantias. Então, na sequência, a gente está no 57, para trabalhar a questão da duração dos contratos. Na verdade, aí do 57, então, Lei 8666 de 93, contratos. Artigo 57, duração. Quero que grife o parágrafo 3º aí para falar que só pode ser por prazo determinado. Ok? Então, grifa para a gente aí no artigo 57. Ele vai falar da duração dos contratos. Grifa no parágrafo 3º que o prazo tem que ser prazo determinado. Ok? Em geral, gente, o contrato ele tem a duração do exercício financeiro. E sempre previsto dentro das diretrizes da LDO e do plano plurianual. Então, por exemplo, se a administração vai fazer um contrato de longo prazo, um contrato de prestação de serviços, ele tem que ter previsão no plano plurianual. Como o plano plurianual é feito para pegar os 3 anos de um administrador e o primeiro ano do outro, eu posso ter um contrato. Deixa eu mudar isso aqui. Um contrato estabelecido por um administrador, que ainda vai ter vigência até a administração do outro, primeiro ano. Mas eu não posso colocar, por exemplo, no final do exercício de um administrador, um contrato para durar os 3 anos do outro, porque passaria a validade do plano plurianual. E dentro da lei orçamentária. Então, geralmente, um contrato tem o exercício da lei orçamentária, o ano, então, de janeiro a dezembro. Só os contratos de prestação continuada, cuja necessidade implica, então, um prazo maior, que podem ser feitos assim, mas desde que tenha sua previsão no plano plurianual. Tá? Mas o que eu mais quero desse 57 é isso, que a duração deles vai ser sempre por prazo determinado. Não tem nada de difícil entendimento aqui no 57, nem nada que gere muita pegadinha de prova. Bom, o que mais? Aí, na sequência, então, do 57, o 58 a gente já tinha visto, aí a gente vai trabalhar a questão da formalização dos contratos, que começa no 60. Formalização. Pega aí o seu 60. Olha lá. O 60, ele tem que ser traduzido para o português primeiro. Ele está em juridiquês. Está assim, ó. Os contratos e seus aditamentos. Quando a gente altera um contrato, não pode alterar no próprio texto do contrato original, não. A gente tem que elaborar um outro texto que refere àquele primeiro. Então, são chamados termos aditivos. Tá? Por isso que, quando acontece uma alteração contratual, a gente chama de aditamento. É algo que vai ser adicionado ali e não algo que vai ser simplesmente alterado lá no texto original. É como se você tivesse lá um arquivo. Desse jeito mesmo. Então, vai lá, contrato, cláusula 1, vem lá, 2, 3, 4. Se eu vou alterar aquela cláusula, eu não vou naquele instrumento contratual e altero ali, imprimo ele de novo e assina de novo. Aquele mantém-se assinado, lavrado com a redação original. Aí, termo aditivo número 1. A partir de agora, a cláusula 2 passa a viger com a seguinte redação. E assim vai. Você pode até depois compilar esse texto, mas eu sempre tenho que manter os instrumentos originais. Tá? Então, os contratos e seus aditamentos serão lavrados. Lavrados é escritos.
na repartição interessada, e no caso aqui o lavrado já está significando também e arquivado, registrado, então ele tem que ser ali formulado, escrito, registrado ali na administração pública, as quais a administração pública, ou repartições interessadas, manterão arquivo cronológico de seus autógrafos. Aqui é a sua assinatura, vai manter um arquivo, que você tem ele de fácil consulta, contrato número 1, assunto esse, assinado em tal data, com tal contratante. Contrato número 2. Então, eles têm uma sequência cronológica anual. Tá? Então, terão arquivo cronológico de seus autógrafos e registro sistemático de seu extrato. Significa um registro de fácil consulta também do resumo desses contratos. Basicamente, a gente tem hoje esses portais da transparência. Se você entrar no site de qualquer órgão público, tem lá algum link que vai para contratos ou licitação em contratos, em que você consegue verificar esses extratos. Resumos, contrato 01 de 2011. Vem lá, com fulano de tal, objeto do contrato esse, prazo de execução esse aqui, valor do contrato, e às vezes já vem lá até a dotação orçamentária. Então, um resuminho do que está sendo contratado vem ali exposto para a gente. Então, desse modo, você tem aí o extrato. Então, lendo tudo junto, ficou: os contratos e as suas alterações, seus termos aditivos, serão lavrados, registrados, escritos na repartição interessada, as quais manterão um arquivo cronológico de suas assinaturas e um registro sistematizado de seus resumos, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório específico. Então, vejam, a não ser que sejam, então, contratos que têm como objeto um bem imóvel, porque esses bens, esses contratos, eles são lavrados em cartório, então, cartório de registro de bens, etc., e vai depois ser juntada uma cópia na administração pública. Mas aí não pode ser a própria administração que vai registrar a existência desse contrato. Ok? Então, é isso. Aí vem, parágrafo único, altamente caidor em prova. Em regra, um contrato não poderá ser verbal. Ele sempre tem que ser reduzido a termo, tem que ser escrito ali, tem que ter um instrumento contratual. Existem algumas exceções, então a gente trabalha aqui com a ideia de exceção. Então, olha, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A desta lei. O artigo 23 é aquele que traz os limites de convite, tomada de preço. Por que eu estou transparente? Era para eu estar, vocês estão me vendo aí na tela. Aí, apareci, tá vendo? Ó, então tá aqui. Até esqueci o que eu estava falando. Então vejam, com relação ao 23, é aqueles limites de convite, tomada de preço, concurso, não é concurso não, concorrência. Então, o limite de convite para compras é R$80 mil. Então, até 80 mil, a administração pode fazer convite. 5% dos 80 mil, 4 mil. Então, até o valor de 4 mil no ano, os contratinhos de até 4 mil no ano, somando o valor deles até 4 no ano, podem ser feitos verbalmente. Isso é usado para pequenas coisas, pequenos serviços ou pequenas compras. Exemplo, a gente fica preso aqui nessa sala, que a fechadura estragou, tem que contratar, finge que é uma administração pública primeiro, né? Mas tem que contratar um chaveiro para tirar a gente daqui. Primeiro que não vai fazer uma licitação, aquela coisa toda, já está lá na dispensa de licitação esse limite. Mas aí chega o chaveiro e fala assim, só se pagar primeiro que eu tiro o povo daí. Vai ter que pagar. Pode entregar o dinheiro para ele e aí ele faz o serviço. Geralmente a administração não faz desse jeito. Primeiro você tira esse pessoal daí, aí daqui uns 15 dias eu atesto que você prestou o serviço, daqui uns 40 dias você passa aqui para ver se eu já fiz o cheque, né? Então a administração não pode adiantar o pagamento, pagar antes de receber. E isso acontece no balcão. Quando você compra determinado produto, é lógico que às vezes já te entregou o pacotinho ali, mas na prática, o que está acontecendo?
me entrega o dinheiro, que eu te entrego o produto. Esse é um adiantamento que a administração geralmente não faz. Só pode fazer até o valor de 4.000. Então, não existe o contrato verbal, a não ser esses de pronto pagamento no baixo valor. Esse valor piquititinho aí de 4.000 anual. Então, só anota que o valor aí é 4.000 anual. Tá? Esse limite que está aí no 23, inciso 2, letra A. O 61 parece com aquela informação lá do 55, que fala das cláusulas necessárias. Só que agora, como nós estamos falando de formalização, já não está falando mais do contrato em si. O contrato, ele é incorpóreo, é abstrato, é o que nós acertamos. Agora, vamos colocar isso no papel. Essa aqui é a formalização. Então, está dizendo aí no 61 que para você passar o que foi decidido pelas partes para o papel, para instrumentar, então, aquela decisão, aquele acordo, aliás, é necessário constar pelo menos, e aí a gente vai ver no 61, vai falar. O nome das partes, é claro que vai ter que estar escrito neste papel, quem são os representantes, se for o caso, a finalidade daquele contrato, o ato que autorizou lavrar o contrato, geralmente vai ser, então, a licitação, aquele termo de adjudicação lá da licitação, o número do processo licitatório, ou da dispensa ou da inexigibilidade de licitação, a sujeição dos contratantes às normas desta lei e as cláusulas contratuais. Ou seja, tudo que foi acertado entre as partes tem que ir parar no papel, né? Então, é uma coisa óbvia, talvez nos acidentes está escrito, mas está dizendo que a formalização é exatamente traduzir no papel o que foi acertado no contrato. No caso da administração, essas condições elas são previamente estabelecidas, até mesmo a ideia da própria licitação. Então, diferentemente de um negócio entre particulares, que primeiro você chega nesse consenso, para daí elaborar o instrumento depois, às vezes até o instrumento nem é tão importante, se você me deu sua palavra, eu te dei a minha, então a gente já está acertado, mesmo que não tenha nada escrito, a gente cumpre, e isso está ok, isso é um contrato, né? Entre particulares pode ter contrato verbal. Agora, a administração, primeiro, ela decide isso tudo, aí ela coloca o instrumento formalizado, ela anexa esse instrumento formalizado lá na licitação, e aí os particulares que vão contratar com ela já conhecem as cláusulas previamente estabelecidas. Aí depois vem parágrafo único do 61, a publicação resumida do instrumento do contrato e seu aditamento na imprensa oficial é condição indispensável para a sua eficácia e será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, salvo o disposto no artigo 26 desta lei, que eu agora até esqueci o que é, vou ter que ir lá olhar. Então, olha o que está dizendo aí. Se um contrato é assinado no mês de abril, a administração tem até o 5º dia útil de maio para enviar para a publicação o extrato, o resumo desse contrato. Esta publicação é essencial para a eficácia do instrumento contratual. Então, sem a publicidade oficial, em diário oficial, não se tem validade os contratos administrativos. Tá? Então, essa é uma formalidade aí importante. Publicação em diário oficial como condição de eficácia. Oi. Então, quando fala 5 dias úteis, depois mais 20, em geral, a publicação vai ficar aí sempre no mês seguinte
ao da elaboração do contrato. Agora, pode acontecer, de repente, talvez no mês de fevereiro, se a gente pegar aí, vamos supor que o carnaval dê em fevereiro, o 5º dia útil ficar bem afastado e depois os 20 não cair em fevereiro, né? Mas vai ser raro isso acontecer. Só se tiver aí um feriado prolongado, que adie o 5º dia útil, mesmo assim, difícil de acontecer, de passar o mês seguinte. Se eu só lembrar o que é o artigo 26, por que ele está ressalvando, salvo o artigo 26, que eu me esqueci. Qual seria esse? Ah, tá. Lembrei. Lembrei o que é, mas nem de pegar. Então, aqui no 61 está dizendo assim, a publicação resumida é condição de eficácia do contrato, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, salvo o disposto no artigo 26 desta lei. Quando a administração pública dispensa uma licitação ou quando ela declara a inexigibilidade de um procedimento licitatório, ela precisa publicar no Diário Oficial a ratificação daquela decisão. Então, a comissão decide que é caso de inexigibilidade. A contratação de artista, a comissão, então, colocou lá inexigibilidade. Ela tem que, vocês devem ter lembrar um pouquinho disso, a comissão tem 3 dias para encaminhar o processo licitatório para o administrador, que tem 5 dias para publicar a ratificação daquela licitação. Esse que é o artigo 26. Agora, a correlação dele aqui, vamos entender. De qualquer modo, o contrato vai ser depois disso. Aí ratifica a licitação e contrato depois desse prazo. Publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos na imprensa oficial, que é a condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, salvo o disposto no artigo 26. Me deu um branco, esse cisto nas cordas vocais está atrapalhando meu cérebro ultimamente. Não consegui linkar esse artigo 26 agora aqui com esse outro. Mas mesmo assim, porque aquela publicação é a publicação da licitação. Aí depois, quando vai elaborar o contrato, aqui é a publicação do contrato. Não é bem isso, não, mas eu já sei o que é. Que lá no 26 tem uma outra coisa, fala lá de um adiantamento. Esse 26 ele tem uma outra coisa, sem ser essa que eu acabei de explicar. Tem um adiantamento lá, e pode ser, no caso desse adiantamento, porque aí a publicação não vai se dar a contar da assinatura, mas do adiantamento. De qualquer modo, não tem questão de prova, pelo menos fora da área jurídica, né? A não sei que seja lá para procurador, promotor, que vão fazer esse link com os artigos desse modo. Tá? Aqui, por exemplo, cai. Ó. Então, aqui, quando pede o valor, pode cair uma questão de prova que joga o valor de 4.000. Então, a gente anotou. Esse outro é só para aguentar aí, anotar a informação básica. Então, tem que ter a publicação no Diário Oficial, como condição de eficácia. Regra, a publicação é feita. Então, pode cair sempre, em nenhuma hipótese haverá exceção. E tem a exceção do artigo 26. Então, dá lá. 5 dias úteis depois, no mês seguinte ao da assinatura do contrato, tem que enviar para o Diário Oficial, e aí tem até 20 dias para sair isso publicado. Tá bem? Bom, aí seguiu. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência, tomada de preços. O convite está aí? Não está. Então, quando for concorrência e tomada de preços, regra, tem que ter um instrumento contratual. Ah, mas você acabou de falar que não existe o contrato verbal. Não é isso que está dizendo aqui, não. É porque, às vezes, por exemplo, quando é o convite, aquelas licitações de pequeno valor, eu posso fazer essa formalização por meio da própria nota de autorização de pagamento ou por meio do pedido de compras. Eu assino um outro documento, eu não elaboro mais um, que é esse termo contratual. Então, olha aqui. Se eu ler ele todo, depois eu mostro outra vez para vocês. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços,
bem como nas dispensas e inexigibilidade, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. Então, está dizendo ao contrário que, quando eu tenho o convite ou uma dispensa de licitação ou inexigibilidade que ficaria no valor de convite, não há necessidade de se formalizar um instrumento de contrato, apesar de que outro documento vai funcionar como instrumento de contrato. Então, olha aqui. É facultativo nos demais casos, então ficou convite e dispensa e inexigibilidade, cujo valor ficasse próximo de convite. Que a administração possa substituí-lo por outro instrumento hábil, tal como carta-contrato. A carta-contrato é lá do convite. Tem convite, a carta-convite e a carta-contrato. Carta-contrato, a nota de empenho da despesa. Em administração pública, financeira, orçamentária, você tem muito antes da licitação acontecer a nota de empenho, que já vai prever aqueles valores que serão gastos com determinada despesa. Então, eu posso atestar na nota de empenho serviço fornecido, um carimbinho lá, e aquele instrumento de nota de empenho ser suficiente para autorizar lá depois o pagamento, e aí ele vai ficar arquivado como instrumento contratual. Autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Então, salvo nos casos de tomada de preço, concorrência e dispensa de licitação ou inexigibilidade que ficaria próximo a esse valor, que eu tenho que fazer um outro documento, que é o instrumento contratual, que copia todos os documentos anteriores. No caso de convite e da dispensa e inexigibilidade no valor de convite, esses instrumentos daí podem substituir o termo de contrato. Aí vem parágrafo. Primeiro vai falar que a minuta do futuro contrato já vai estar lá atrás na licitação. Quando você participa da licitação, você já vai ver a minuta, ou então ali já o texto do contrato, como ele vai ser. É claro que depois que a licitante vence, vai completar ali com os dados dela, né? Vai colocar, vai preencher aquela minuta. Parágrafo 2º. Em carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução do serviço ou os outros instrumentos hábeis a substituir o instrumento contratual, de todo modo eu tenho que constar aquelas condições das cláusulas necessárias. Então, nome das partes, o objeto contratado, aquilo tudo tem que constar desse documento, senão eu tenho que fazer o instrumento contratual, tá? Aí vem. Aplica-se o disposto nos artigos 55, 58 e 61, que é essa formalização básica desta lei e demais normas gerais, no que couber. Coloque na frente do parágrafo 3º para mim aí, do artigo 62, que o parágrafo 3º fala dos contratos atípicos. 62, parágrafo 3º, são aqueles chamados contratos atípicos. Aí é exatamente aquele exemplo dos contratos em que a administração não exerce supremacia, né? Mas a formalização dele é parecida com a formalização dos contratos típicos. Aí seguimos. Parágrafo 4º. É dispensável também o termo de contrato e facultada a substituição prevista por aquele nota de empenho, nota de autorização de pagamento, ordem de serviço, a critério da administração e independentemente do valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Então, entendendo, esse artigo está dizendo que a regra é que eu preciso de um termo de contrato, elaborar o instrumento contratual e assiná-lo junto às partes, tá? Bom, quando que eu não preciso do instrumento contratual e eu posso juntar lá para fins depois de fiscalização, para fins de
de arquivamento, só a nota de empenho, a ordem de serviço ou a nota de autorização de pagamento. Primeiro, quando ela contiver essas informações todas básicas, né? E aí vamos ver lá. Quando for convite, não precisa do termo contratual. Quando for dispensa ou inexigibilidade no valor de convite, não precisa do instrumento contratual. E mesmo quando é caso de tomada de preço ou concorrência, se o bem é para pronta entrega, eu não precisaria do termo de contrato, tá? Geralmente, a administração faz o termo de contrato sempre, que é para evitar problema depois com o Tribunal de Contas, problemas de fiscalização do Ministério Público. Tá? Mas se é uma coisa mais simples, ela vai lá comprar determinado produto, vai ter que comprar uma fechadura. Né? Não é só o chaveiro, não, vai ter que comprar uma fechadura. Vai lá com a nota de autorização de compra, chega no estabelecimento comercial, dá lá o carimbo de serviço de bem fornecido, já leva para poder fazer o pagamento ali direto. No caso, pode ser até pronto pagamento. Mas eu tenho que ter esse instrumento, tá? Formalizado, ainda que não seja o termo mesmo de contrato. 63 é bobinho, só falando que você pode tirar cópia de um processo licitatório, mesmo que você não seja o licitante, só para fins de controle, você tem direito de pedir, só que você vai pagar. O que mais aqui? 64 também é legal. Quando a administração termina a licitação e convoca o licitante para contrato, qual licitante? Aquele licitante vencedor que assinou aquele termo de adjudicação de contrato. Então, eu sou a licitante vencedora, a administração não garantiu que vai comprar comigo, mas a administração assina comigo um termo de adjudicação, ou seja, um compromisso de expectativa de contrato. Então, agora eu já sei que se for contratar, vai ser comigo. Estou esperando, tá? Ela tem 60 dias para me chamar. Em 60 dias, ela me chama regularmente, então, dentro da legalidade, para assinar o contrato, e eu não vou. Eu vou ser punida. O contratante que, dentro do período de adjudicação, não assinar o contrato, é punido conforme as sanções que vem aqui na lei. Então, 64 é isso. Ó. A administração convocará regularmente dentro da legalidade, dentro das regras regulares, o interessado para assinar o termo de contrato ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. Quer dizer que também, por outro lado, se a administração, no prazo lá de 60 dias, não convocar o contratado para assinar o contrato, não vai existir um direito de indenização. Ah, porque não me chamou. É só uma expectativa de contrato. Passado esse prazo, o contratado perde o direito de contratar. Ele não pode nem entrar na justiça falando assim, mas eu tenho um direito de contratar. Tinha, do verbo acabou. Ok? Então, decai do direito de contratação. Aí vem, parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso. Que prazo é esse? É o parágrafo 3º que explica. Quando o parágrafo 3º fala, decorridos 60 dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. É esse também o prazo que a administração vai ter, em regra, para chamar o contratado, podendo pedir a prorrogação. A não ser... Ai, está doendo minha orelha hoje. A não ser que tenha algum prazo previsto no edital. Então, pode acontecer do edital prever lá que a convocação será feita em até 6 meses, mas aí o contratado já se submete àquelas regras licitatórias, sabendo que o prazo é delongado. Tá? E aqui o prazo de 60 dias para manutenção das propostas.